Exemplo, determinar quem é a corrente I neste ramo do circuito. Então o que a gente tem aqui é um diagrama representando um circuito elétrico, ou melhor, parte de um circuito elétrico. E em alguns ramos desse circuito eu tenho indicadas quais são as correntes elétricas que estão ali presentes, né? Então, aqui eu tenho indicação de qual é a magnitude da corrente e as setas indicam o sentido dessa corrente, certo? Então, para determinar qual é a corrente que chega aqui, eu preciso saber qual é a corrente que está chegando nesse ramo ou nesse nó do circuito, além dessa corrente de 2 amperes. Então, como a gente viu, a carga elétrica é uma quantidade conservada, então quando eu tenho correntes elétricas que convergem para um mesmo ponto, o que sai desse ponto aqui vai ser uma corrente cuja magnitude é a soma das correntes que chegam, tá? Então, a gente pode começar por essa parte aqui, né? Nesse nó do circuito eu tenho entrando uma corrente de 2 amperes e também uma corrente de 3 amperes. Então o que vai acontecer é que o que vem para cá vai ser uma corrente que é a soma dessas duas, portanto uma corrente de 5 amperes. E aí eu vou chegar no próximo nó aqui, e essa corrente de 5 amperes ela vai poder se dividir novamente, né? Eu vejo que aqui para cima eu tenho uma corrente total de 1 ampere mais 2 amperes. Então eu sei que o que está chegando nesse nó aqui tem que ser uma corrente de 3 amperes. Então, nesse ponto aqui entra 5, para cá sai 3, portanto para baixo só pode sair 2 amperes. Então aqui eu tenho, né, nesse pedacinho do circuito uma corrente de 2 amperes. Agora eu chego nesse nó aqui, entra 4 amperes por baixo, 2 amperes por cima, portanto o que vem para cá é uma corrente de 6 amperes. E por fim, eu tenho então essa corrente de 6 chegando nesse nó, mais uma corrente de 2 amperes chegando no mesmo nó, e o que vem para cá vai ser uma corrente de 8 amperes. E essa aí é a corrente I que a gente queria determinar. Exemplo. A densidade de corrente J em um condutor cilíndrico é uniforme ao longo de sua seção reta. Se o raio do cilindro é igual a 2 mm, determine a corrente na porção exterior do condutor, entre as distâncias radiais r/2 e r. Considere que a magnitude da densidade de corrente J é igual a 2 vezes 10 na 5 amperes por metro quadrado. Então o que a gente tem aqui está ilustrado nessa figura. Isso aqui é uma seção transversal do meu condutor cilíndrico. Eu estou representando aqui o vetor densidade de corrente, que é perpendicular a esse plano aqui, né? Ou seja, ele está ao longo do eixo principal do cilindro, essa densidade de corrente está ao longo do eixo principal do cilindro, e o que o problema nos pede é determinar qual é a porção da corrente elétrica total que passa por essa região que está marcada em verde aqui, ou seja, uma região contida entre as distâncias radiais r/2 e r, que é o raio do cilindro. Então vamos lá, a gente pode escrever a corrente elétrica que passa nessa região aqui na forma de uma integral. Então eu vou chamar essa corrente de I, e isso vai ser igual a uma integral sobre toda a área de interesse, que é essa área marcada em verde aqui, que eu vou chamar de A'. Então essa área aqui eu vou chamar A', do produto escalar entre a densidade de corrente e um vetor infinitesimal dA. Tá? Esse dA aqui é um diferencial de área. A magnitude desse vetor aqui é uma área infinitesimal aqui nessa seção reta, e ele é sempre perpendicular à área em questão. Portanto, nesse caso, ele vai ser paralelo à densidade de corrente que a gente tem aí no nosso condutor. Então, o produto escalar JdA vai ser simplesmente igual ao produto da magnitude da densidade de corrente J pela magnitude desse vetor dA. Então, isso aqui se transforma numa integral ao longo dessa área A' de J vezes dA. Tá? Como dA é uniforme ao longo de toda a seção reta, né, do ponto de vista dessa integral, essa quantidade J aqui é uma constante. Então eu posso tirar ela para fora da integral. Isso aqui vai virar simplesmente J integral do meu diferencial de área ao longo dessa área A'. Bom, agora a gente precisa escrever esse diferencial de área aí
em função de uma variável r, né, que é a medida da distância entre o centro do meu cilindro aqui e um certo ponto nessa superfície. Né? Eu posso escrever esse diferencial de área da seguinte forma. Né? Esse dA aqui pode ser escrito como 2π vezes r vezes um diferencial dr. O que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse um anel aqui de espessura dr e o raio desse anel vai ser r. Tá? Então, se a gente pegar um anelzinho aqui, ó, e considerar que a espessura desse anelzinho aqui é dr, se eu pegar ele, desmontar ele, esticar como se fosse um retângulo, a área dele vai ser dr, que no caso passa a ser a altura, vezes 2πr, que é o comprimento dessa circunferência aqui. Então eu posso escrever esse vetor, esse diferencial dA dessa forma. E aí a minha integral para a corrente vai ficar I igual a 2π vezes j, né? Estou tirando para fora da integral essa constante 2π, uma integral de r dr. E os limites de integração, então, vão ser de r grande sobre 2 até r grande, que é a área que eu quero considerar. Tá? Então, essa integral é fácil de fazer. Isso aqui vai dar simplesmente r quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ser 2π vezes j vezes r ao quadrado sobre 2, avaliado nos limites, seja de r sobre 2 até r. Tá? Se a gente faz isso aí, avalia essa integral nos limites, eu vou ter que a corrente I vai ser igual a 2π vezes j, que multiplica, né, o resultado da integral avaliado no limite superior, que é r grande, vai ser simplesmente r grande ao quadrado sobre 2. R grande ao quadrado sobre 2. E quando eu avaliar isso no limite inferior, eu vou ter r sobre 2 ao quadrado, que vai dar r grande ao quadrado sobre 4, dividido por 2. Então, r grande ao quadrado sobre 8. Menos r grande ao quadrado sobre 8. Eu passo esse 2 multiplicando, isso aqui vai ficar r quadrado menos 1/4 de r quadrado, que vai dar 3/4 de r quadrado. Então, a minha corrente pode ser escrita como a densidade de corrente J vezes π vezes 3r grande ao quadrado dividido por 4. Se a gente colocar os valores aí, isso aí vai dar uma corrente de aproximadamente 1,9 amperes, que é a corrente que está atravessando apenas essa região entre R sobre 2 e R grande. B. Considere agora que J é igual a A vezes R quadrado, sendo A uma constante igual a 3 vezes 10 na 11 ampere por metro na quadra. Qual é a corrente na mesma região externa? Bom, qual é a diferença em relação ao caso anterior? Antes, a densidade de corrente ela tinha a mesma magnitude em todos os pontos sobre essa seção transversal aqui. Tá? Agora, a minha densidade de corrente ela cresce conforme a gente se afasta do centro. Então, num ponto central aqui, onde esse meu R é igual a 0, a densidade de corrente é 0, e nos pontos da borda eu vou ter uma densidade de corrente máxima. Tá? Então, o que vai mudar? Novamente, a gente vai definir a corrente elétrica na forma de uma integral do produto escalar entre o vetor densidade de corrente e esse vetor infinitesimal dA. Esses vetores são novamente paralelos entre si, portanto a integral pode ser escrita como um produto, como a integral do produto das magnitudes dessas duas quantidades. A diferença em relação ao caso anterior é que esse j aqui não é mais constante e ele não pode mais então sair da integral. De novo, eu vou reescrever esse meu dA como 2πr dr e vou reescrever o j conforme está dado aqui no enunciado do problema. Então o que a gente vai ter é que a corrente elétrica vai ser igual à integral de R grande sobre 2 até R grande de A
R ao quadrado vezes 2πr dr, tá? Então, reescrevendo, I vai ser igual a é uma constante, 2π é constante, então 2π vezes A, integral de R sobre 2 até R, de R ao cubo vezes dr, né? Essa integral aqui vai dar R na quarta sobre 4, então eu tenho 2πA R na quarta sobre 4 avaliado nos limites de integração. Então, entre R sobre 2, R grande sobre 2 e R grande. Então vamos lá. Vai dar I igual a 2π vezes A, que multiplica R grande na quarta dividido por 4, menos esse 2 aqui vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, R grande na quarta sobre 16 vezes 4. E se eu calcular essa quantidade aqui, isso aí vai dar aproximadamente 7,1 amperes. Então essa aqui vai ser a corrente elétrica que passa apenas nessa região mais externa do condutor, entre as distâncias radiais R sobre 2 e R.